Hoje vamos então para o capítulo Esperança e Medo são a ruína da vida humana. Vocês podem ficar um pouco surpresos com isso, com essa visão negativa da esperança. Isso inclusive tem a ver com aquele mito de Pandora, que quando ela liberta todos os males do mundo, fica a esperança dentro da caixa dela, ou seja, a esperança era um mal então, porque só havia males dentro da caixa de Pandora. A esperança aqui é tomada não como essa coisa que nos dá uma luz no final do túnel, que nos diz que é necessário caminhar. Essa é a acepção positiva da esperança. A esperança aqui é tomada, em primeiro lugar, como uma expectativa que projeta um futuro exatamente como a gente quer. E quando acontece algo ligeiramente diferente, nós nos frustramos. Nós temos que dar o melhor no presente, termos sim uma projeção do que seria ideal no futuro, mas aceitarmos aquilo que a vida nos oferece. E outra coisa também é a esperança passiva. Eu tenho inclusive uma palestra que eu falo sobre isso. Esperança, questão de espera ou de ação. Às vezes achamos que esperança é esperar e que as coisas virão, quando na verdade esperança é você arregaçar as mangas e começar a trabalhar para que aquilo venha até você. Perdão. Então, entendam que aqui o que Sêneca vai abordar é a visão negativa da esperança, que tem a ver com expectativa e com espera, e o medo, que ambos são paralisantes. Vamos lá, então. Começando aqui nesse primeiro parágrafo, nenhum homem pode ser considerado perfeitamente feliz quando corre o risco de decepção, que é o caso de todo homem que teme ou espera alguma coisa, ou seja, está sujeito à decepção, quer porque aquilo que ele teme ocorre, quer porque aquilo que ele deseja não ocorre. Pois esperança e medo, por mais distantes que pareçam um do outro, ambos estão ainda unidos na mesma corrente, como o guarda e o prisioneiro, e um pisa nos calcanhares do outro, ou seja, estreitamente relacionados, sendo aquilo que nos frustra, aquilo que frustra as nossas expectativas de futuro. A razão disso é óbvia, pois são paixões que olham para frente e estão sempre preocupadas com o futuro. Apenas a esperança é a fraqueza mais plausível das duas, que, na verdade, no geral, são inseparáveis, pois um não pode existir sem o outro. Mas onde a esperança é mais forte do que o medo, ou onde o medo é mais forte do que a esperança, chamamos de um ou de outro, pois sem medo não haveria mais esperança, mas certeza, porque sem esperança não haveria mais medo, mais desespero. Não sei se entenderam isso. Um depende do outro por quê? Sem medo não haveria mais esperança, ou seja, não tenho medo de que não ocorra, não é esperança, é certeza, é certo que virá. E sem a esperança não haveria mais medo, ou seja, se não houvesse no meio do medo uma esperançazinha de que aquilo reverta para o positivo, o medo não seria medo, seria desespero. Então, ambos são interdependentes, existe um pouco de um dentro do outro e vice-versa. Continuando aqui nesse finalzinho desse segundo parágrafo, é uma coisa tola ser infeliz de antemão com medo da infelicidade que está por vir, pois o homem perde o presente, do qual ele pode desfrutar na expectativa do futuro. Não, o medo de perder algo é tão ruim quanto a própria perda. Ou seja, quando nós tememos perder, já começamos o processo da perda, já começamos a sofrer a perda, naquele momento que o medo nos atinge. Então, saber usufruir do presente na sua plenitude. Quando podemos fazer alguma coisa que previna o futuro, tudo bem, fazemos. Mas se não há nada a fazer, saboreie o presente e deixe que o futuro traga aquilo que nos corresponde, aquilo que nos cabe. Mais adiante, no segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, ele vai dizer: não há nada que temamos que seja tão certo de acontecer, como é certo que muitas coisas que tememos não acontecerão. Ou seja, tememos coisas que não necessariamente vão acontecer. Mas relutamos em nos opor à nossa credulidade quando ela começa a nos movimentar e assim colocar nosso medo à prova. E aí, quando temos alguma expectativa de que aquilo possa acontecer, o nosso medo já se mobiliza. Ainda que seja uma probabilidade pequena, remota, o nosso medo já toma posse de nós.
Muito bem, mas se aquilo que tememos acontecer, talvez seja o melhor para nós. Entendam isso, que muitas adversidades, quando são olhadas em perspectiva do futuro, você olha e diz: se não fosse isso, eu não teria crescido e não seria o que eu sou. Graças a essa dificuldade, eu tive que superar as minhas debilidades, tive que crescer e abrir as portas para o meu futuro. Muitas vezes, quando olhamos para o passado, vemos que crescemos muito mais com as nossas dificuldades do que com os nossos êxitos. E realmente não teríamos chegado onde chegamos se aquela dificuldade não tivesse testado o nosso caráter naquele momento, se não tivesse treinado a nossa disciplina e a nossa determinação naquele momento. Na página seguinte, logo no primeiro parágrafo, ele vai dizer: é tempo suficiente para suportar o infortúnio quando ele aparecer sem antecipá-lo. Ou seja, é mais do que suficiente tempo de sofrer quando as coisas acontecem. Por que eu tenho que multiplicar o sofrimento esperando por elas? Ou seja, enquanto o sofrimento não está presente, eu não sofro. Eu me delicio com aquilo que o presente me traz. Se não há dor, não há dor. Se não há sofrimento, não há sofrimento. Quando vier o sofrimento, eu lido com ele. Não achem que vocês se preparam para o sofrimento sofrendo por antecipação, como se a gente pudesse parcelar o sofrimento. Vai sofrer menos no futuro porque começou a sofrer agora. Não, vai sofrer do mesmo tanto no futuro. Apenas vai acrescentar esse longo período de sofrimento que é a expectativa dele. Que pode ser até que não aconteça esse sofrimento, mas você já o antecipou e já sofreu por antecipação. No parágrafo seguinte, aquele que deseja se livrar de todas as apreensões do futuro, deixe-o primeiro assumir como certo que todos os medos cairão sobre ele, e então examine e meça o mal que ele teme, que ele descobrirá não ser grande nem longo. Esse é um método que, inclusive, ensino muito nas minhas palestras. Aceitar a perda é algo que desmonta o gatilho do medo. Às vezes você tem medo de coisas que são muito insignificantes e que não te farão tanto mal assim. Eu contava o episódio de quando eu comecei a dirigir, eu tinha um medo terrível de dirigir. Não porque fosse provocar um grande acidente, porque eu andava devagar demais, até para atropelar uma tartaruga, mas porque eu tinha medo que as pessoas pensassem que eu dirigia mal. Quando eu percebi que o meu medo era isso, eu cheguei diante do espelho e disse: você dirige mal, você dirige mal, você dirige mal. Pronto, todo mundo já sabe, já assumi. Se alguém disser Barbeira, eu vou dizer: é isso aí mesmo, tá certo, é isso que eu sou. Portanto, eu aceitei a perda e sobrevivi perfeitamente bem. Eu não me tornei um ser humano pior porque aceitei que as pessoas pensassem isso ou aquilo de mim. Eu sou o mesmo ser humano. E esse mesmo ser humano não tem que sofrer tanto assim por um medo que, assumido, não provoca grandes danos. Então, quando você percebe qual é o seu medo, se for uma coisa que está dentro do espectro de você suportar, sem grande desespero, sem grande sofrimento, aceite a perda. Tá bom, perdi. O que aconteceu? Nada, eu continuo vivendo. Algumas pessoas pensarão isso, outras pensarão aquilo, mas eu continuo vivendo. Então, não há por que sofrer por antecipação. Por uma coisa que, ainda que saia da pior forma possível, eu sou perfeitamente capaz de suportar. Ou seja, você desmonta o gatilho do medo ao aceitar a perda. Isso é uma estratégia interessante. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, por que eu deveria me atormentar agora com o que talvez possa ocorrer daqui a 50 anos? Como, por exemplo, temer a morte. Esse humor é uma espécie de doença voluntária e um artifício engenhoso de nossa própria infelicidade para reclamar de uma aflição que não sentimos. Ou seja, é uma espécie de masoquismo. Eu quero estar sempre num estado de sofrimento. Então eu antecipo o que pode acontecer de ruim daqui até o final da vida. Já fico desde já sofrendo por isso, como se fosse uma coisa que fosse acontecer amanhã, semana que vem. A morte, por exemplo, certamente acontecerá. Por isso não precisamos nem temer, nem deixar de temer, porque ela é certa. Ela não é uma coisa duvidosa. Só que virá numa hora certa, talvez num tempo ainda distante. Por que eu devo sofrer por ela desde esse momento?
Percebam que muito do nosso sofrimento às vezes pode ser, como dizia Carlos Drummond de Andrade, esse gosto por sofrer que tanto me diverte. Ou seja, cuidado com o masoquismo. Às vezes inventamos razões no futuro para sofrermos desde agora. Mais adiante ele vai dizer, se temos medo da violência de um inimigo poderoso, é um consolo para nós que quem se torna terrível para os outros não vive sem medo. O menor barulho faz um leão se sobressaltar, e a mais feroz das feras, tudo o que a enfurece a faz tremer também. Uma sombra, uma voz, um odor incomum as desperta. Ou seja, quem pratica a violência é quem mais sofre violência. Então é muito provável que esses bandidos, esses terríveis violentos que existem pela vida fora, sofram alguma violência antes de chegar a você, porque estão sempre sujeitos a elas. Quem pratica a violência é o que mais corre risco de sofrer violência. São os que mais sofrem. Portanto, existe uma possibilidade de que eles jamais venham a você, que sejam apanhados pelo seu destino no meio do caminho. Mais adiante, já lá no finalzinho da página, o que pode ser uma loucura maior do que gritar? Quem teria sonhado com isso? E por que não, eu te imploro? Onde está aquela propriedade que não pode ser reduzida à mendicância? Ou seja, ele vai dizer, quem pode gritar? Isso nunca pensei que isso pudesse acontecer. Quando, na verdade, está na natureza das coisas se perderem. Ou seja, quem vai sonhar com uma propriedade que de uma hora para outra não pode ser tomada toda ela de reduzir à mendicância? Aquela dignidade que não pode ser seguida com banimento, desgraça e desprezo extremo. Ou seja, a dignidade perante os demais, não perante si próprio, que essa ninguém pode tirar. Mas a dignidade perante os demais, você pode perder tudo de uma hora para outra. É aqueles que te bajulam, te ignorarem completamente no minuto seguinte. Aquele reino que não pode cair repentinamente em ruína, mudar seu mestre e ser despovoado. Ou seja, aquele reino próspero, de uma hora para outra o seu líder é removido dali e de alguma maneira coloca-se um líder tirano e tudo aquilo que foi conquistado pode se perder de uma hora para outra. Aquele príncipe que não pode passar pela mão de um carrasco comum. Aquilo que é fortuna de um homem pode ser de outro, mas a previsão das calamidades que virão quebra a sua violência. Ou seja, o que significa a previsão das calamidades que virão? Imaginar que as coisas que você tem, materialmente falando, não são realmente tuas e mais cedo ou mais tarde serão tiradas de você. Se você sabe disso, trata de acumular aquelas coisas que realmente te pertencem, seja a dignidade, a justiça, a fraternidade, a bondade, sobretudo, que é de onde emanam todas as demais. Quando você acumula aquilo que depende de você, tem muito menos medo de perder aquelas coisas que necessariamente perderá. Porque as coisas materiais são um fluxo, não permanecem na mão de uma única pessoa para sempre. Elas sempre vão mudando de um lado para o outro e daqui a pouco não são mais tuas. Portanto, esteja preparado para que a matéria siga o destino da matéria, que as coisas do mundo sigam o destino das coisas do mundo, e acumule daquelas coisas que não são do mundo, que nada nem ninguém pode tirar de você. E assim não terá esse risco de estar sofrendo pela expectativa negativa e pelo medo pela vida fora. E é isso, hoje ficamos por aqui. Eu espero que haja uma boa reflexão em relação a isso, que nós não tenhamos a nossa segurança dependendo de coisas externas a nós, que possamos acumular essa certeza interna do que somos, de tal maneira que possamos sempre garantir que caminharemos com dignidade e com serenidade. Um grande abraço a todos e bom dia.